Às 11 horas mais 12 minutos, de volta com o CBN Maceió, porque a partir de hoje, todas as quartas-feiras, a partir das 11 da manhã, tem consultório CBN com Med-Rádios, isso mesmo, porque quando a gente fala em Med-Rádios, a gente fala em consulta, a gente fala em cirurgias, a gente fala em exames, a gente fala em tecnologia, a gente fala em uma equipe extremamente diversificada e qualificada para atualizar você sobre a sua saúde. Eu gostaria muito que você entrasse no nosso consultório, participasse do nosso consultório, conversasse com os especialistas que estão aqui no nosso consultório, que é no consultório, gente, que a gente vai falar sobre a nossa saúde. O que é que a gente está fazendo de forma preventiva, o que é que a gente está fazendo para ter uma aferição da qualidade de vida que a gente está levando, ou da qualidade de vida que a gente precisa empreender para que a gente tenha longevidade cada vez mais, com mais autonomia, que é o que a gente precisa. E ao meu lado, o doutor Rui Costa, médico cirurgião, neurocirurgião, diretor-presidente da Clínica de Medicina Nuclear e Radiologia de Maceió, Med-Rádios. Tem Hospital Med-Rádios, viu, gente? Tem Med-Rádios lá no Farol, tem Med-Rádios também aqui na parte baixa da cidade, no bairro de Mangabeiras. Muito bem-vindo ao consultório, ou melhor, perdão, obrigado por permitir que eu participe desse consultório, doutor Rui. Elias, é um prazer participar do seu programa e nós fizemos um pacto aqui, né? Existe um pacto entre nós que às quartas-feiras nós vamos trazer pessoas das diversas áreas, né, que militam na Med-Rádios para trazer informações para o público, né? Por exemplo, da vez passada, quando eu estive aqui, havia uma polêmica na mídia sobre jovens atletas que têm morte súbita, pessoas aparentemente com excelente nível de condicionamento. E por que essas pessoas têm morte súbita? Então, isso foi o primeiro tema que nos foi solicitado e nós trouxemos aqui duas pessoas que militam nessa área, né? Doutora Patrícia, que além de cardiologista com excelente formação, tem também, ela domina uma sub-área que é a ritmologia, né? E doutor Kleber, que é cirurgião cardíaco, trabalha na equipe do famosíssimo doutor Vanderlei, né, que poderá também acrescentar alguma coisa sobre os comentários da doutora Patrícia. Estamos às ordens e muito feliz de participar do seu programa, Elias. Feliz estou eu e todos que estão aqui acompanhando, tanto pelo YouTube, nosso canal CBN Maceió, quanto aqui pela nossa CBN, desse consultório, um consultório que é necessário, viu, gente? Doutora Patrícia Caldas, um bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui e a gente poder esclarecer sobre temas tão importantes na área da cardiologia, né? Ritmologia, doutora, ajuda a gente, por favor. A área da ritmologia é uma subespecialidade da cardiologia, em que a gente atua estudando os distúrbios do ritmo cardíaco, né? Esses distúrbios podem ser tanto como batimentos acelerados, que são as taquiarritmias, quanto as bradicardias. E aí, dentro do nosso tema de discussão aí hoje, que a gente vai trazer, que é a morte súbita cardíaca, a gente tem a parada cardíaca, que normalmente é ocasionada por uma arritmia muito grave, né, que pode levar à morte do paciente, ou esse evento ele pode ser, inclusive, abortado se identificado imediatamente e tratado. E é isso que a gente precisa discutir e identificar precocemente para salvar essas vidas. Conosco também o médico cardiologista, cirurgião cardiovascular Kleber Tenório, a quem eu agradeço, viu, Kleber, por estar conosco. Um bom dia. Prazer é todo meu, Elias. Obrigado pelo convite, Dr. Rui também, e a todos os ouvintes. Eu acho que esse debate é muito importante, não só no jovem, né, mas também, principalmente no adulto, né, e no idoso, que, infelizmente, acaba desenvolvendo muitos tipos de arritmia ligados a cardiopatias cirúrgicas, muitas vezes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a estenose aórtica, né, que é uma calcificação da válvula de saída do coração, que, quando não tratada, entre outros problemas, pode desencadear a morte súbita no idoso, e a gente tem realizado um tratamento muito especial lá na Med-Rádios. Bem, doutora Patrícia, morte súbita é súbita mesmo?
A gente não poderia prever antes, não poderia prevenir, por exemplo, não tem absolutamente nada, ela precisa ser súbita, doutora. Sim, o termo morte súbita, por definição, ele é um evento imediato ou que tem um sintoma que antecede poucas horas antes. Mas, normalmente, o nosso corpo ele dá alguns sinais, né? Ou a gente pode procurar na avaliação do paciente, principalmente naqueles grupos que estão mais suscetíveis a risco, como, por exemplo, os atletas de alta performance, esportistas. Esse grupo precisa de uma atenção especial antes da atividade física. E pessoas com fatores de risco associados, como histórico familiar, cardiopatia associada, é preciso um cuidado ainda maior nesse grupo, para que a gente identifique precocemente fatores de risco e consiga evitar chegar a esse desfecho, que é a morte súbita. Olha, gente, eu fico aqui imaginando, porque nós vamos ter dois fatores que contribuem demais para que as pessoas se aventurem sem ter conversado nem com a doutora Patrícia e nem com o doutor Klebert, que são os esportistas que saíram de casa e decidiram, hoje eu vou começar a correr, doutora. Mas o problema é que ele não corre 1 quilômetro, nem 500 metros, ele faz muito esforço, sem ter jamais ido a uma consulta a um cardiologista. E nós temos também o evento das emoções, né? Porque nós vamos ter Jogo do Brasil. E as pessoas vão ao extremo emocional, seja de felicidade ou no canto contrário. Isso pode contribuir. Esses ingredientes nessa receita podem terminar em morte súbita, doutora? Sim, sem dúvida. Inclusive, até os esportistas, né, é muito comum que façam uso de substâncias não recomendadas, como anabolizantes, que aumentam ainda mais o risco de arritmias. Né? Pacientes, por exemplo, acima de 40 anos, pessoas acima de 40 anos, como a gente falou, dos fatores de risco, que não fazem um acompanhamento regular, e em fator de emoções ou atividade física podem estar mais suscetíveis. Então, por exemplo, se você tem um histórico na sua família de um evento cardíaco, você tem que ter começar esse acompanhamento ainda mais cedo, para que a gente detecte, né? Controlar fatores de risco, como a obesidade, o sedentarismo, o estresse, né? E outros fatores que a gente precisa estar combatendo diariamente, aí, como a pressão alta, o colesterol, que vão reduzir substancialmente o risco dessas arritmias. Doutor Klebert, o mal súbito aconteceu. E aí, a partir de agora, quais são os procedimentos? Nós temos inovações, condutas que nos leve a, quem sabe, a restabelecer a condição de saúde dessas pessoas? Claro, claro. Existem muitas terapias que podem ser utilizadas para o tratamento do paciente que desenvolveu algum tipo de arritmia. Primeiro, descobrir o motivo da arritmia, a causa base. É um problema na válvula do coração, é um problema de entupimento das artérias que leva ao infarto, é um problema genético. E a partir de então, a gente institui o tratamento, seja ele medicamentoso, com alguma medicação diária que o paciente possa utilizar para evitar aquele novo mal súbito, ou eventualmente um tratamento com algum dispositivo, como um cardiodesfibrilador implantável, que é um CDI, um dispositivo parecido com um marca-passo, que a gente coloca no paciente, um procedimento simples, mas que esse dispositivo ele pode ser o salvador desse paciente diante de uma parada cardíaca e ressuscitar aquele paciente em menos de 5, 10 segundos. Olha só, existe um termo chamado TAV. O que é isso, doutor? Bom, hoje é um dia especial, né? Hoje o nosso grupo, né, MedRádios e IDC, né, capitaneado pelo nosso professor Dr. José Vanderlei Neto, que já está há 50 anos na cardiologia aqui em Alagoas, né? E a gente hoje realizou o nosso 100º caso com o grupo do IDC, né? E um paciente que já está estável na UTI, e a gente fica muito feliz de trazer esse procedimento para o público aqui. O que é a TAV? A TAV é uma abreviação de implante de válvula aórtica transcatéter. Ou seja, é um tratamento que você não precisa mais abrir o peito para tratar a válvula aórtica do coração. Através de uma punção na virilha e um catéter dentro do vaso, a gente consegue abrir uma nova válvula e tratar aquele paciente idoso que está com a válvula disfuncionante, a válvula de saída do coração. Olha que coisa, gente. Doutor Rui, eu fico imaginando,
porque esse é o desafio desejado pela MedRádios. Quem tem uma equipe qualificada, com a doutora Patrícia, com o doutor Klebert e tantos outros, naturalmente profissionais que estão se qualificando o tempo todo, vai em busca de novidades, de soluções. E isso impõe à MedRádios se modificar, se estruturar, se atualizar, inclusive tecnologicamente. Como é que tem sido aí que a moçada continua lá se qualificando, continua treinando, continua melhorando e quer as condições de trabalho, doutor? Exato, Elias, não é fácil. Agora você veja que coisa, como é essa convivência, como é confortável, né? Porque você está falando de um procedimento sofisticado, que requer um treinamento muito diferenciado, e você vê um jovem cirurgião pertencente a um grupo que já fez 100 desses procedimentos aqui no estado. Isso é uma coisa muito interessante. É um prazer grande para a MedRádios também ter uma equipe apta a propiciar aos nossos clientes, aqueles que nos procuram, esse procedimento. É muito interessante. A primeira vez eu comecei a ver sobre TAV, ver paciente que estava lá na MedRádios, não faz muito tempo. E fiquei surpreso com a habilidade dessa equipe em conduzir esses pacientes, em fazer esse tipo de tratamento. Porque não faz muito tempo, Elias, que você operar uma válvula significava aquela cirurgia enorme, abrir o peito e tal. Hoje, esse pessoal com um catéterzinho chega lá na válvula, substitui a válvula praticamente de uma maneira impressionante. Outro dia eu vi um procedimento desse e realmente fiquei surpreso. Primeiro, com a habilidade da equipe. Segundo, como a tecnologia tão sofisticada se torna alguma coisa aparentemente simples, né? Para quem está olhando, é simples. Eles fazem um procedimento desse em 1 hora e meia, faz um procedimento deles. Parece simples, mas tem muita tecnologia e tem muito treinamento da equipe por trás disso, né? É muito interessante. Temos que correr atrás para acompanhar eles, Elias. Tem que correr atrás, doutor. Doutora Patrícia, eu fico imaginando num cenário onde as pessoas estão praticando esporte, mas não conversou com a doutora Patrícia. Estão comendo muito ultraprocessado e aí vem muito açúcar, muito sódio. Estão indo para as academias e acham pouco os energéticos com a base de cafeína muito forte. Então, estão utilizando estimulantes sexuais para aumentar a sua performance nas academias. Aí tenta dar lá fila, e as filas todas que tem por aí, entre coisas que talvez a gente não sabe sequer a origem. A tendência é uma visita a uma unidade hospitalar numa condição que, infelizmente, é muito ruim. A MedRádios, ela consegue fazer esse circuito inteiro, recepcionando desde a consulta, passando pelos exames, e a importância, né, de você conduzir os exames, porque aí você tem uma interferência na qualidade, né, da respeitabilidade desses exames, para que o diagnóstico seja vez cada mais preciso, né, doutora? Sim. Nós estamos preparados desde a parte ambulatorial, né, nas consultas, em que a gente identifica essas situações previamente, com calma, até realmente o evento hospitalar. Então, até queria dividir um caso muito significativo que a gente teve no final do ano passado, de um menino de 13 anos, que enquanto estava praticando atividade física, ele teve uma parada cardíaca e a gente recebeu esse jovem, a gente estudou com muitos detalhes, né, o caso dele, porque a gente está bem preparado de recursos diagnósticos, de especialistas para essa avaliação. Foi um caso que foi discutido muito em equipe e a gente tem exames desde os mais simples da área da cardiologia, como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, até exames mais aprimorados, como, por exemplo, a ressonância cardíaca, que é um exame de extrema importância nesses casos para a gente pesquisar doenças que a gente não consegue, às vezes, detectar no ecocardiograma, a angiotomografia de artérias coronárias, o cateterismo cardíaco, quando necessário, e até mesmo o estudo eletrofisiológico, que é um tipo de estudo especial para identificar distúrbios do ritmo cardíaco, certo? Então, assim, eu fico feliz de estar trabalhando com tantos recursos, porque para o especialista que está nessa instituição fica muito completo o acompanhamento em relação à investigação dessas situações clínicas. Dr. Klebert Tenório, eu fico imaginando
quando da primeira cirurgia cardíaca, eu acho que o que tinha de melhor por lá era o raio-x da época. Ter hoje esses exames com a qualidade e sendo realizados na própria instituição, o que dá uma conectividade, porque você pode conversar com quem está realizando esses exames todos. Isso dá uma segurança maior para o médico cirurgião, aquele que vai estar, do ponto de vista prático, na intervenção direta do coração? Sem sombra de dúvidas, Elias. A gente comenta que determinadas cirurgias a gente opera de véspera, justamente por conta daquele exame que vai trazer as informações que a gente precisa durante a cirurgia, e em especial nas intervenções transcatéter, elas, através de um exame chamado angiotomografia cardíaca, nos dá absolutamente todos os parâmetros que a gente precisa para escolher o tipo de prótese, o tamanho, a estratégia que a gente vai utilizar, se é pela esquerda ou pela direita, a angulação das máquinas de hemodinâmica que a gente utiliza. Então, quando chega na sala de cirurgia, a gente já tem todo o respaldo dos exames que são fantásticos na MedRádios, e em especial nessa parte da angiotomografia, que é o nosso dia a dia, né? E, assim, além da angiotomografia, a ecocardiografia, como a doutora Patrícia falou, o teste ergométrico, ressonância, são exames fundamentais para o diagnóstico dessas patologias. Super importante. Doutor Rui, então, só para a gente situar quem está nos ouvindo agora, que talvez nunca foi a um cardiologista e vai agora procurar a doutora Patrícia, o doutor Kleber, o doutor Leitão por lá, onde é que o ambulatório funciona? A gente tem acesso a cardiologistas tanto na parte alta da cidade, lá no bairro da Gruta, quanto aqui na Mangabeiras? Exatamente, Elias. Nós temos ambulatório de cardiologia na Gruta de Lourdes, né, naquele endereço tradicional, e temos agora aqui na Mangabeiras, né, naquele prédio da Carajás. Entendeu? Então, nós temos um grupo de cardiologistas que trabalham ali, não só fazem consultas, como fazem teste ergométrico, como fazem ecocardiograma e assim vai. Então, nós temos um grupo trabalhando na Gruta de Lourdes e temos um grupo trabalhando aqui na Mangabeira. Isso é super importante, gente, porque tanto em uma unidade lá na Gruta, quanto aqui na Mangabeiras, você pode não só fazer a consulta, e aqui com a doutora Patrícia, com o doutor Kleber, com o doutor Leitão, mas eles já dispensam ali, passam para vocês todos os exames, e os exames podem ser realizados em qualquer das duas unidades, não é, doutor Rui? Sim, exatamente. E com os exames em mãos, eu tenho certeza que não vai aparecer absolutamente nada, você vai estar liberado lá para fazer aquela corridinha e dar uns gritos no Neymar lá durante a partida do coisa, com mais tranquilidade, né, doutor? Exatamente. Mas, Elias, eu gostaria de falar com você. Você sabe que hospital é uma coisa complexa, né? Hospital. E hoje, a nossa amiga Edjane passou para mim uma informação muito interessante. A Anvisa nos brindou com um certificado pela segunda vez, né, no segundo ano consecutivo, que a MedRádios atingiu 100% de conformidade na Pesquisa Nacional de Boas Práticas em Segurança dos Pacientes da UTI. Isso significa um cuidado que transcende as especialidades, um cuidado geral, né, com aqueles pacientes que nos procuram, às vezes em situações críticas, que tem que ir para a UTI. Isso é um certificado fornecido pela Anvisa, né, que atesta a nossa preocupação com boas práticas com os nossos pacientes. Gente, isso é uma notícia extremamente relevante. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um órgão de extrema respeitabilidade. Não confere esse tipo de certificação graciosamente. O hospital tem que se empenhar e conduzir essas práticas com muita responsabilidade. Então, uma certificação como essa, e já não é a primeira vez, dá um significado de que as coisas são feitas permanentemente. Permanentemente nós temos práticas que são as práticas respeitáveis, para que você possa ter absolutamente tudo o que é necessário para que você se sinta bem, seja respeitado, tenha diagnóstico assertivo e práticas que vão conduzir o seu tratamento, se assim for diagnosticado, no caminho da solução. Doutor Rui,
Eu quero, antes de mais nada, agradecer. O consultório está aberto, gente. Manda para cá as informações de vocês, as dúvidas de vocês. Manda para cá, para a CBN, pega aqui as redes sociais da CBN, manda para o Dr. Rui, para a Medrados. Visitem a Medrados, vocês vão ficar impressionados. Atenção, mulheres, aqui, onde está ali localizada a Carajás, no bairro de Mangabeiras, tem um ambiente exclusivo para mulheres, porque tem coisas que são específicas da feminilidade e exames que a gente quer fazer, mas olha, eu me sinto mais à vontade com a presença de uma outra mulher que já conhece das nossas especificidades. Isso é extremamente importante, isso é respeitar a condição feminina. Tem para os homens também, viu, gente? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Outubro Rosa, sobre Novembro Azul, e todos precisam entender da necessidade de conhecer um pouco melhor a sua própria saúde. Dr. Klebert, foi um prazer tê-lo aqui. Doutora Patrícia, muito obrigado. E eu convido a vocês que estão nos ouvindo ao nosso consultório, que estará de volta na próxima quarta-feira, a partir das 11 da manhã.